versículos mais famosos dessa passagem é o verso 13, né? Ela é a grande passagem do aconselhamento bíblico. Eu me lembro quando eu estava estudando os cursos de aconselhamento bíblico, e a primeira coisa que nós temos que aprender a respeito do aconselhamento bíblico diz respeito a dar esperança. Porque quando alguém busca o aconselhamento e a ajuda de um irmão, geralmente ele está ali pelas últimas, não é? Então, uma das coisas que nós precisamos muito para a nossa vida é motivos de esperança. E esse versículo 13 ensina bastante sobre isso. Que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. E ainda, pelo contrário, juntamente com a tentação, nos provê livramento, de sorte que nós podemos suportar essas coisas. E essa é uma grande verdade para nós, para nos trazer substância. Mas quando a gente olha os versículos anteriores, nós ficamos um pouco assustados, né? Uma pedra que eu segui, a pedra é Cristo. Como entender tudo isso? E para isso é importante a gente olhar com calma, versículo por versículo. Então, vamos lá. Nós estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 10, e o título que eu dei para o sermão era que o exemplo de Israel contra a usurpação da liberdade. É o grande problema que os israelitas sofreram e que cristãos aqui em Corinto também estavam cometendo o mesmo erro. Por isso a exortação do apóstolo Paulo. Vamos lembrar basicamente de 3 coisas a respeito do contexto. Primeiro, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava durante a sua 3ª viagem missionária. Em sua primeira viagem missionária, ele andou pela região da Galácia, fundou basicamente umas 5 igrejas em cada cidade e depois retornou. Então, em sua primeira viagem, ele escreveu uma carta de Paulo aos Gálatas. Durante a sua 2ª viagem missionária, ele já percorre um percurso maior, chegando à cidade de Corinto. É a última cidade que ele visita, em questão de distância, em sua viagem missionária. E funda uma igreja ali, conforme vai dizer Atos capítulo 18. Vai mostrar, ele chegou na sinagoga, estava pregando para os judeus não deram muito bola. Ele bateu nas suas vestes assim, sacudiu as pernas e disse: eu vou para os gentios. E aí foi para os gentios, pregou, um grande número se converteu, outros judeus também se converteram, deu uma grande confusão, foram levados ali perante o Sinédrio. O procônsul da época não queria muito saber dessas questões, expulsou todo mundo de lá, mas os judeus ficaram revoltados e bateram em 2 cidadãos lá, 2 judeus que eram líderes de sinagoga. Um era Gaio, que é citado aqui, e outro que agora me fugiu o nome, minha memória falhou, mas líderes de sinagogas ali chegaram a apanhar e Paulo teve que sair correndo, né? Então veja que situação complicada. E agora Paulo já está em sua 3ª viagem missionária, provavelmente em Éfeso, que ficava de um lado do mar. Aqui em cima tinha a igreja de Filipenses, e aqui logo do outro lado desse golfo, por assim dizer, tinha a cidade de Corinto. Então provavelmente Paulo está ali escrevendo em Éfeso a carta aos Coríntios, para tirar várias dúvidas que esses irmãos estavam tendo e também resolver problemas que eles estavam tendo internos. Um dos problemas mais conhecidos é da rixa, né? Muitos diziam: eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, e outros, não, sou de nenhum, eu sou de Cristo, né? Se sentindo superior espiritualmente falando. Isso era um grande problema, porque eles estavam querendo botar tradições ou comparar os apóstolos e o missionário Apolo como uma espécie de tradições de sabedoria, assim como havia Aristóteles, assim como havia Platão. Estavam gerando essa competição interna e gerando divisão na igreja. Então o apóstolo Paulo, ele repreende severamente a respeito disso e começa a tratar de diversos problemas que esses irmãos estavam tendo. Uma outra característica de Corinto, para a gente ter em mente, é que ali havia templos aos deuses pagãos. E havia 2 grandes templos ali, famosos, que era o templo de Apolo, que era das artes. Ali aconteciam os jogos ísticos, que era como se fossem jogos olímpicos da época. E também tinha o templo da deusa Afrodite. E nesse templo acontecia prostituição cultual. Então veja a grande complicação. Então os irmãos, eles estavam imersos nessa cultura grega de poder, de sabedoria e muitas vezes uma relação de espiritualidade misturada com imoralidade. Isso estava gerando vários problemas. Paulo relata aqui que tinha um caso de um irmão que estava na igreja, que estava dormindo com a mulher de seu pai. E era um grande escândalo, né? Até para os que são de fora.
Então Paulo repreende severamente os irmãos, pedindo para eles tomarem uma postura séria. E especificamente para essa passagem que a gente está passando aqui, essa é uma informação importante, porque a grande seção em que o apóstolo está lidando aqui é a respeito da liberdade cristã. De forma mais específica do problema dos irmãos, era a questão da carne sacrificada aos ídolos. O que é que acontecia? Havia muitos templos, as pessoas levavam os animais para ser sacrificados e aquela carne era posta para ser vendida. Muitas vezes dentro do templo, ou ao lado, ou perto do templo, e às vezes a pessoa comia a carne logo ali. Então, acontecia que alguns irmãos que entendiam que o ídolo não era nada, né, que não tinha nenhum problema, ia para dentro daqueles templos, esperava a cerimônia acontecer, às vezes estava lá de braço cruzado assistindo, esperava servir a carne, ia lá, pegava a carne e comia. E para alguns irmãos isso estava gerando confusão. Então o apóstolo Paulo está tratando sobre a liberdade cristã, e aqui ele está entrando num exemplo mais geral, que é o exemplo da história de Israel. Por fim, o último ponto que eu quero lembrar do contexto é que, de forma geral, o que Paulo está tratando nessa carta é sobre a real espiritualidade cristã, madura. O problema desses irmãos é que eles entendiam que uma espiritualidade madura era evidenciada por coisas que não eram tidas como maturidades. Era ter dons chamativos, como os de línguas, como os de profecia, era ter uma sabedoria excelente, era pertencer a essa tradição, seja de Pedro, de Paulo, de Apolo. Eram questões que não tinham a ver com o Evangelho. E por isso que vai ter uma das frases mais excelentes do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Que a fraqueza de Deus é muito mais forte que a força dos homens. E que a humilhação de Deus é muito mais excelente do que as honras, a grandeza dos homens. E é por isso que ele vai dizer: não foram chamados dentre vocês muitos sábios, nem poderosos, nem de muito nascimento, mas pessoas humildes, como eu, como você, fomos alcançados pela graça de Deus, porque não é pela essa grandeza do saber que nós temos a maturidade, mas é por viver a liberdade cristã dentro dos moldes que nos ensinam. E é isso que ele está trabalhando. Como é que eu vivo a minha liberdade cristã de forma bíblica? Então ele foi ensinando. No capítulo anterior, ele deu o exemplo dele como apóstolo, que tem certas liberdades, mas que abre mão desses direitos, por exemplo, do sustento missionário, a fim de poder alcançar as pessoas, a fim de não ser mal visto pelos outros, como alguém que quer apenas ter o seu sustento. Então ele abriu mão disso, preferiu trabalhar fazendo tendas para que pudesse alcançar os próprios coríntios. Então esse é um exemplo de liberdade cristã que se limita pelo bem do outro. E aqui então ele vai trazer a exortação, pegando o exemplo de Israel, para trazer essa maturidade aos irmãos. Entremos então no primeiro ponto. Eu coloquei assim no meu primeiro ponto: Cristo é a fonte de nossa existência. Esse é o primeiro aspecto que a gente pode observar ao ler o verso 1 ao verso 4. Veja só o que ele vai dizer em sua exortação. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, ele olha para Israel, a história de Israel que foi libertada pela mão poderosa de Deus, e os chama de pais, seja o grupo que estava andando com Deus antes deles, né? Seriam os pais da fé, por assim dizer. E ele linka Israel, certos feitos que aconteceram na história de Israel, com certos feitos que acontecem na história da igreja. Ele vai usar a palavra: eles foram batizados, tendo sido batizados, aí no verso 2, né? Quando estavam sobre a nuvem, quando passaram pelo mar, e também que eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Aqui é uma alusão que ele está fazendo ao batismo e à ceia que nós também realizamos, mostrando então que Israel, de certa forma, é um paradigma para nós de exemplo. Ele está trazendo eles como exemplo, mas não Israel em si. O principal exemplo é o quê?
é a ideia da pedra que o seguia, que essa pedra era Cristo, mostrando que Israel ele foi sustentado de forma sobrenatural em sua história pelo próprio Cristo, que o proveu esse alimento, essa água, o manjar dos céus, o batismo, todas essas questões. Era Deus ali com eles, o Emanuel, Jesus Cristo, o Messias prometido, que Ele é a fonte da nossa existência, e não os feitos de Israel por si só, até porque os feitos de Israel foi obedecer a Deus, e quando desobedeceram foi que se deu mal, não é? Então é Deus, é o próprio Cristo que é a fonte da nossa existência. Aqui tem algumas palavras que nos deixam inculcados. Uma delas é essa no verso 4, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Quando a gente vai atrás dos comentaristas, nós vemos algumas ideias esquisitas. Por exemplo, havia um rabino em que ele dizia que havia literalmente uma pedra que estava ali andando junto com eles no deserto, né? É uma imagem um tanto estranha para nós. E aí nós podemos ficar um pouco perdidos sobre o que isso quer dizer, essa pedra espiritual que os seguia. Quando Paulo fala espiritual, ele já está dizendo que não é algo material, mas é uma presença real. Uma pedra, no caso aqui Cristo, né? Presencialmente ali trazia esse sustento. Era o que aconteceu na história de Israel no deserto. Eles andavam no deserto, pediam para a rocha a água e a água concedia. Então essa pedra espiritual, essa presença de Deus ali, os estavam seguindo e os sustentando. Outra palavra que eu comentei também é quando ele fala que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Então fica a dúvida, eles são nossos pais? Como assim? Nós não somos descendentes de sangue deles, né? Então quer dizer que a igreja é de certa forma uma substituição de Israel? Alguns vão caminhar por esse caminho e fica essa discussão. E a grande verdade é que Paulo ele não está detalhando sobre isso. Ele só falou pais. Quando a gente tenta entender o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, ou seja, a forma como os nossos irmãos, os apóstolos, os evangelistas e todos os escritores do Novo Testamento falaram do Antigo Testamento, nós temos basicamente 4 perspectivas que a gente pode ver. Uma delas é uma citação direta, quando Mateus, por exemplo, cita uma profecia que Jesus cumpriu. Então ele está citando algo que o profeta falou que havia de se cumprir: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Então a profecia que ele citou e que literalmente se cumpriu. A virgem concebeu e deu luz a um filho que foi chamado Emanuel. Ou então ele pode estar fazendo uma alusão, uma ideia de um exemplo. Então o próprio Mateus, por exemplo, ele vai falar que Jesus foi para o Egito e saiu dali porque a Escritura diz: do Egito chamei o meu filho. Só que quando a gente vai olhar o contexto do Antigo Testamento, não era uma profecia a respeito de Jesus, do Messias. Era algo a respeito de Israel. Que Israel sairia do Egito, que Israel foi chamado do Egito. Então como é que a gente entende isso, né? Fica difícil. E aí surge o entendimento de ser uma tipologia. Ou seja, uma vez que Jesus é o israelita perfeito, e muitas vezes tratado como o Israel prometido, ele perfigura os mesmos passos do próprio Israel. Um grande exemplo: quando Jesus é levado para o deserto, ele fica ali quantos dias em jejum? Quem lembra? 40 dias, não é? E quantos anos Israel peregrinou no deserto até entrar na terra prometida? 40 anos. Percebe aí a conexão? Então existe um aspecto de tipologia. Então esse é um outro uso. E existe o aspecto didático, que ao meu ver parece ser aqui. O apóstolo Paulo está usando essa passagem como uma forma de didática, mostrando assim como aquele povo agiu e recebeu punição por não saber usufruir bem a liberdade que Deus lhes deu, nós também, como povo de Deus, agora temos que ter o nosso cuidado. Parece ser esse o alerta. Mas aqui a grande ênfase dele é o quê? O sustento de vocês não vem de vocês mesmos, mas do próprio Cristo. E então ele entra na exortação. Ele começa dando o exemplo de Israel, que assim como nós também foram batizados, também participaram de um manjar espiritual e beberam dessa fonte que traz todo o sustento, que é o próprio Cristo. Assim como nós também, o ato do batismo, o ato de participar da ceia
é a confissão nossa de forma pública e de forma comunitária, no caso da ceia, que nós cremos em Cristo, que nós recebemos esse dom da graça, da salvação, da libertação, não fisicamente, mas espiritualmente, que será completa na vinda de Cristo, né? Quando nós ressuscitarmos e formos ao seu encontro. Então, assim como eles passaram por essa libertação, prefigurada pelo batismo, que é usado aqui em Paulo de forma de analogia, e por esse manjar espiritual e essa bebida, nós também participamos disso. Então, assim como isso aconteceu com eles, e essa fonte vem de Cristo, a mesma questão vem para nós. Cristo é a fonte da nossa existência. E aí ele vai linkar a sua exortação agora do verso 5 ao 10, que é o segundo ponto, onde a idolatria gera juízo. Esse é o segundo ponto. A idolatria gera juízo. Veja só, então, a exortação do apóstolo Paulo aqui aos irmãos. Ele diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então ele começou falando bem de Israel, né? Dizendo, foram batizados, participaram dos manjares espirituais, havia o maná que caía do céu, não é? Beberam da fonte da água ali, daquela pedra espiritual que estava presente entre eles. Essa pedra era o próprio Cristo, era Cristo que estava providenciando tudo isso. Entretanto, sempre que a gente escuta essa palavra já se assusta, não é? É justamente isso. Ele falou bem, trouxe um exemplo positivo, nos conectou a Israel nesse exemplo, mas ele traz uma exortação muito séria. Deus não se agradou da maioria deles. E isso nos assusta, né? Já imaginou? Será que Deus se agrada da maioria de nós? Espero que sim. A nossa luta é para que possamos caminhar nisso, mas talvez isso ocorra. E essa é a exortação do apóstolo Paulo. E ele diz, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí traz mais terror ainda, né? Primeiro terror, Deus não se agrada. Não se agradou da maioria deles. Então é possível que ele não se agrade da maioria de nós. E isso é de se assustar, porque, meu Deus, né? Onde eu estou? E segundo, eles ficaram prostrados no deserto. A ideia é que eles morreram ali no deserto. Nessa peregrinação de 40 anos, muitos deles morreram, ficaram para trás. E ele continua no verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Por isso que eu disse que era uma aplicação didática, né? Do uso do antigo. São exemplos para nós. A fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, o propósito que ele está citando aqui Israel como exemplo para nós, que de certa forma se aplica a nós por essa analogia, é de que os nossos olhos não cobicem as coisas más. E esse era o grande problema dos irmãos de Corinto. Eles estavam com os olhos voltados para o que lhe agradava e não para edificar o irmão. A grande crítica do apóstolo Paulo da questão da carne sacrificada aos ídolos, lembra que eu falei que era importante esse contexto? A grande crítica era porque esses irmãos estavam se importando mais consigo mesmo do que com aquele irmão que passou por aquelas experiências religiosas, adorando aqueles deuses e não conseguia se sentir confortável a participar. Ou pior, via o irmão fazendo aquilo e pensava que não tinha problema ir no templo adorar aquele outro Deus também e participar de todos aqueles elementos. E pense quão pior é quando a gente pensa no templo de Afrodite. Quando a gente tratou em alguns capítulos anteriores sobre a questão do casamento e da solteirice como dom de Deus, ao que dava a entender alguns versículos, alguns entendiam que não deveriam se casar para poder se dedicar totalmente ao Senhor e pensavam que quando tivessem necessidades físicas, sexuais falando, né, sexualmente falando, eles poderiam ir num templo desse e dormir com a prostituta sexual. Satisfez ali, tudo bem, o corpo aqui vai perecer, o que importa é o espírito, né? Tudo que eu como vai ser destruído, lançado fora, o corpo é descartável, então não tem problema fazer isso. E o apóstolo Paulo ali, corrigindo esses irmãos. Por quê? Porque o interesse deles era o interesse próprio, era a grandeza própria. Eles queriam ser espirituais? Queriam, mas por si próprios, para se sentirem grandes, para serem os líderes dessas grandes tradições. Por isso que lá no comecinho da carta ele vai dizer, ainda bem que eu não batizei muito de vocês, só os irmãos da casa do irmão Sóstenes, que foi o outro judeu que foi espancado, né, que eu tinha esquecido. Foi o Sóstenes e o Gaio, foram espancados pelos judeus, por conta da pregação do evangelho e porque eles creram, né? Imagina, os líderes da sinagoga se convertem, agora usam o Antigo Testamento para pregar para os outros judeus,
porque não se converteram, não gostaram, e aí eles apanharam por conta da fé em Cristo. Então ele fala, por isso dou graças a Deus por não ter batizado muitos de vocês. Por quê? Porque muitos desses homens que estavam se destacando dentro de Corinto, eles queriam a proeminência para si. Eles não queriam amar os irmãos. Queriam muitas vezes largar suas esposas para se dedicar totalmente à obra, entre aspas, né? Queriam poder comer da carne sacrificada às vezes sem se importar com os que são fracos na fé, que não iam conseguir fazer essa separação, porque realmente é difícil para quem teve contato muito com essas coisas, se assusta, né? Não consegue manter essa comunhão. Imagine alguém que tem problema com alcoolismo, se ela viesse para a igreja e no momento da nossa ceia a gente servisse vinho com álcool, não fosse o extrato de uva, né, que é o que nós servimos na ceia, ele poderia ter grandes problemas. Tem gente que não pode botar nem um pouquinho de álcool, e é um grande problema nosso aqui. Mas esses irmãos não tinham essa sensibilidade e não estavam nem aí. Por quê? Eles estavam sendo imaturos na fé. Por isso o apóstolo Paulo os repreende. Vocês se dizem espirituais? Estão enganados. Vocês são carnais, criancinhas na fé. Olha só que palavra dura, não é? Mas uma exortação importante, porque eles estavam confundindo as coisas. E é por isso que essa palavra aqui também está sendo dura. Por isso que ele diz, olha, razão por que ficaram prostrados no deserto. E que isso é exemplo para nós, para que a gente aprenda o quê? A não cobiçar as coisas más, como eles fizeram. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, não siga esse exemplo, não trate com levianidade o próximo e a adoração a Deus. E talvez essa seja uma das verdades mais tristes que pode acontecer dentro da igreja. É que mesmo nós, aqui dentro da igreja, possamos estar cometendo idolatria. Porque nos importamos muito mais do que conosco, do que com a edificação do próximo. Do que com o bem dos irmãos que Deus nos deu. Não é? Você não escolheu os irmãos que você teria na fé. Não fui eu que escolhi. Vocês não são do jeitinho que se eu fosse escolher por mim mesmo, seriam, né? Se fosse, todo mundo era motoqueiro, gostaria de RPG, essas coisas, né? Eu vivo tentando jogar aqui com os irmãos e tudinho, me dando fora. E paciência, né? Fazer o quê? Eu oro a Deus e deixo nas mãos dele. Brincadeira, né? Então, nós não escolhemos os nossos irmãos. Foi Deus que nos elegeu. E amém por isso, né? Porque senão, já imaginou, a igreja ia ter só motoqueiro, não ia dar certo, né? Mas isso significa que Deus nos deu uns aos outros para aprendermos a amar uns aos outros, inclusive com as nossas fraquezas e com as nossas forças, e para a gente aprender a não cobiçar as coisas por nós mesmos, mas desejar aquilo que edifica uns aos outros. Isso é importantíssimo para os nossos dias, não é verdade? Porque hoje a filosofia que nos impera é a filosofia do prazer. O que você faz para ser feliz. Já falei várias vezes dessa música, né? É isso. Você tem que buscar a sua felicidade, o que te agrada, o que te alegra. E é isso que é viver bem. É você desfrutar de boas experiências. É óbvio que a gente pode desfrutar de boas experiências. Deus nos abençoou com elas. E se nós temos liberdade, podemos. Mas o cuidado é quando isso vira uma cobiça, uma idolatria no nosso coração. Ou como diria nosso irmão Calvino, né? Queridos por muitos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso coração para que ele não produza ídolos e coloque coisas, deleites, prazeres, cobiças da nossa parte na frente dos irmãos. Esse é o grande alvo aqui do apóstolo. E ele continua no verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. E aqui ele está retratando o que aconteceu. Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus, e quando voltou, o que estava acontecendo? Imoralidade, idolatria. Fizeram um bezerro de ouro, estavam dançando, se entregando uns aos outros, e ali grande morte veio sobre eles. E ele continua dando mais exemplos. Verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então ele relembra de outro episódio,
O povo estava cansado do sustento que Deus estava provendo, queriam carnes, queriam muitas coisas, e o Senhor então traz uma punição, dando várias serpentes, liberando as serpentes para os picarem. Muitos ficaram doentes, muitos morreram. Teve que ser erigido uma serpente crucificada para que pela fé ali, ao olhar para aquele símbolo, as pessoas pudessem ser curadas, né? Virou até mesmo uma referência a Cristo, para quem nós olhamos e temos a cura. Mas aqui está sendo usado num tom de exortação. E o verso 10: nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui é referência à carne que eles pediram e também foram punidos. Então veja só, Israel foi um povo que andou com Deus, que tinha uma liberdade diante de Deus, mas que usaram dessa liberdade para cometer imoralidades, idolatrias, murmuração, para reclamar da situação em que eles se encontravam, e foram duramente punidos por Deus. E esse é um cuidado que nós devemos ter, principalmente diante dos irmãos que Deus nos deu. Às vezes nós queremos a igreja de uma forma, né, e ela não é, e ficamos chateados. E por vezes os irmãos saem da igreja em busca de outras e outras e outras em busca de uma tal igreja perfeita. E se decepcionam porque não existe. Sempre as igrejas, por serem formadas por homens pecadores, vão nos desagradar em algum nível e outro. Então muitos se frustram, e aí hoje nós enfrentamos uma onda de desigrejados. Pessoas que ficam só em casa, assistem uma pregação no YouTube aqui ou ali, ficam em seus cômodos e não se relacionam mais com ninguém, né? Então isso não é o propósito de Deus. Deus chamou e nos concedeu os dons para a edificação um do outro. Mas o problema é quando a gente quer nos botar em primeiro lugar, que era o problema desses irmãos. E o pior, quando a gente murmura contra Deus por não ter as coisas do jeito que a gente queria, em vez de buscar entender a forma que Deus quer, e segui-la e adorar a Deus pelas suas decisões. Então esse é o segundo ponto. A idolatria gera juízo. Por fim, vamos ao terceiro ponto. A fé madura é marcada por vigilância e confiança. Então Paulo fala todas essas coisas como exemplo, como ele diz, né? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, verso 11, e foram escritas para advertência nossa. Então é uma exortação de fato. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então essas coisas aconteceram e servem de exemplo para nós, que somos da igreja, essa comunidade do fim dos séculos. Quando Cristo veio, se inaugurou então o fim dos tempos, a caminhada para a consumação de todas as coisas. Cristo inaugurou o seu reino, irá consumá-lo com a sua vinda, com o desenrolar dos eventos. Nós estamos hoje, como Paulo vai falar em Romanos 11, no tempo dos gentios, né? É um período em que está destinado para a salvação daqueles que são predestinados por Deus para tal momento. Então, quando isso acontecer, Deus virá tratar novamente com Israel, penso eu que essa é a interpretação mais coerente, virá tratar com Israel, e é quando acontecem os eventos do Apocalipse, a semana da tribulação. Logo após Cristo volta com sua igreja gloriosa, instaura seu reino milenar, e por fim vem o trono branco e a consumação dos séculos por toda a eternidade. Então nós estamos nesse limiar, esses últimos dias, por assim dizer, essa comunidade dos últimos séculos que tem chegado. Verso 12, então, ele passa a mostrar o que é uma fé madura. Veja só o que ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E aqui ele usa palavras muito fortes. Geralmente no grego não aparece o verbo estar, mas aqui ele aparece, e ele aparece com ênfase, né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então essa é a orientação do apóstolo Paulo. Primeiro, vigilância. Talvez uma das coisas que nos abala quanto crentes é a dúvida a respeito da nossa salvação, da nossa santidade. Mas se a gente olha para esse versículo, nós percebemos que isso é uma marca de maturidade. Se questionar, se avaliar como alguém que realmente está entregue a Deus, faz parte da vida cristã. Portanto, ter dúvidas não é pecado. O problema é se você não vier para as Escrituras para confirmá-lo, não buscar a Deus para lhe orientar nisso.
Isso é o complicado e que pode acabar lhe gerando muitas dores desnecessárias. Mas como cristãos, nós temos que nos avaliar. Será que as minhas atitudes dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro dos meios sociais que Deus me deu, dentro da igreja, dentro das redes sociais, que estão tão em vogas, são atitudes que agradam a Deus? Ou será que para mim se aplicaria o que Paulo falou no verso 5? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. De que lado nós estamos? Então essa vigilância é uma marca de uma fé madura. É a primeira orientação que Paulo traz para esses irmãos, para que eles deixem de ser criancinhas na fé e se tornem espirituais de fato. A segunda é o famoso verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E ele bota isso com ênfase. Olha, essas dificuldades que nos sobrevêm não são de uma fonte senão humana, do nosso próprio coração, do nosso próprio pecado. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá, e aqui Ele traz uma expectativa para nós, é uma promessa, não permitirá, pode ter certeza disso, que sejais tentados além das vossas forças. É algo que nós conseguimos lidar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. E aqui é a outra marca de uma fé madura, que é marcada pela vigilância, que a gente viu no verso 12, e também pela confiança no verso 13. Confiança de que Deus cuida de nós, que Deus não permite que nos sobrevenha algo que nós não sejamos capazes de lidar. Essa passagem aqui é muito linda no grego, porque acontece um uso muito rico de ênfases do apóstolo Paulo. Ele usa, se tivesse um slide aqui, vocês iam estar vendo que estava tudo colorido. Que aqui na Bíblia, quem quiser ver depois, vai ver que está tudo colorido aqui, porque ele gera esse efeito narrativo de vários usos de ferramentas que ele tem para realmente chamar a atenção, mostrar, olha, isso são coisas importantes. Uma fé madura, ela é marcada por vigilância e por confiança. E isso é que marca a nossa maturidade em fé. Que confiamos em Deus e que também observamos com honestidade o nosso coração. Talvez uma das maiores dificuldades nossas é, na correria da vida, ignorar os nossos pecados, né? Aqui já estou caminhando para o final, vamos para as aplicações. Talvez um dos maiores problemas da nossa vida é que na correria do dia a dia, a gente ignora o nosso pecado. A gente peca, nem sente, mas diz assim, perdão, Senhor, por isso, vida que segue, não é? Às vezes a gente não medita muito bem como é que nós temos vivido a nossa vida para a glória de Deus. Porque a vida é muito exigente. E realmente não é. Se você deixar o patrão sempre vai exigir mais de você, né? A família também sempre vai precisar da nossa ajuda. A igreja, rapaz, se você chegar para mim, eu arrumo 10 serviços fácil para você fazer, né? Porque realmente as demandas são muitas. Mas a gente nunca pode ignorar a nossa relação com Deus. E muitas vezes nessa correria nós temos ignorados. E essa é uma nota de atenção para a gente perceber. Vigiar e confiar. Vigiar e confiar em Deus. São marcas que a gente nunca pode tirar da nossa vida. Por isso o devocional é tão importante. Por isso que a gente não deve deixar de ler a Bíblia e nem de ter o nosso momento de oração. É difícil, eu sei, mesmo eu que sou pastor, né? Mas com todas as lutas administrativas aqui na congregação, com as questões de preparar os sermões, com as questões do Cibima também, onde eu também sirvo, muitas vezes sou tentado a deixar o devocional um pouco de lado e me dedicar a essas coisas. E quando eu vejo, chega o fim do dia e nem o devocional tenho conseguido fazer direito. Isso é um erro, né? Então que possamos aprender a priorizar também o nosso devocional, porque precisamos ter uma mente vigilante, uma fé que confia no cuidado de Deus. E realmente quando a gente confia e tem essa segurança em Deus, você percebe que as coisas fluem bem melhor, porque aquela pressão, ela se esvai. Vamos para as nossas aplicações. Basicamente 3. Eu sempre gosto de fazer aplicações pensando em 3 áreas. Primeiro, o que nós devemos saber, mediante o que foi pregado aqui, o que nós devemos sentir, mediante o que foi falado, e o que nós devemos fazer, certo? Para aqueles que gostam de teologia, né? O saber é o que nós chamamos de ortodoxia. Qual é a verdade reta, correta, que a gente pode tirar mediante do que foi lido? Qual é a ortopatia, o sentimento, as afeições religiosas? Lembra de Edward?
Vai ser uma afeição correta que devemos nutrir em nosso coração mediante o que nós vimos aqui na palavra de Deus. E por fim, a ortopatia. Qual ato de amor, qual ato prático nós devemos ter em relação à vontade de Deus. Ou então, se você quiser botar nas palavras de Paulo, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Então, primeiro, saber. Viver em comunidade é ter Cristo como suficiente. Como eu falei, muitas vezes nós nos decepcionamos com a igreja porque Cristo não é a referência dela. Porque a referência para nós são outras coisas. Essa igreja tem uma música legal, né? Essa igreja tem uma estrutura legal. Essa a galera é divertida na igreja. E essas coisas, por mais que sejam boas e não sejam erradas, não são o elemento principal. O elemento principal é ter Cristo centralizado ali. Não importa o quão grande uma igreja seja, ou quão bem estruturada ela é. Se Cristo não for o centro dela, ali não vale a pena. Porque Cristo, e somente Ele, é a suficiência para nós. Esse é o alerta do apóstolo Paulo. Porque esses irmãos estavam cobiçando coisas em detrimento dos outros irmãos, em detrimento do próprio evangelho. E isso é complicado. Eu vivi uma experiência de viver em uma igreja que se transformou em uma igreja na pentecostal. E Cristo foi jogado de lado. Músicas bíblicas foram deixadas de lado e músicas que focavam no homem foram colocadas. A igreja foi toda reformada, ficou linda. Tinha uma cortina que subia, fumaça, som alto, guitarra, bateria. Para quem gosta de rock como eu, era o máximo, né? Mas Cristo não estava ali. Cristo estava aqui nem na passagem de Apocalipse, batendo na porta, lá de fora, pedindo para entrar e sair. Que a palavra deixou de ser pregada, estava sendo pregada outras coisas. A palavra era usada apenas como um pequeno trampolim para ser trazido. Então não são essas coisas que traz a suficiência para nós. É Cristo. Cristo é a suficiência, é a grande ênfase do apóstolo Paulo aqui. Então o que nós devemos sentir mediante o que foi falado? Essa é uma passagem difícil e dura, né? Então o que nós devemos sentir? Devemos meditar se as nossas afeições estão de acordo com o desejo de Deus. Lembra o problema dos irmãos? Era a cobiça deles. O que nós temos cobiçado na nossa vida? É errado, nós temos anseios, ambições, né? Não é errado por si só, mas se elas vão de encontro com o desejo de Deus, talvez revelem um coração idólatra que está se desviando dos caminhos do Senhor e que vai levar para o caminho da destruição. Então, isso é algo que nós devemos meditar. É questão da vigilância constante. Aquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia. Então, guardar o coração, guardar as nossas afeições. E por fim, o fazer. Não brinquem com o seu pecado e com o próximo. Talvez essa é a aplicação direta aqui do apóstolo Paulo, né? A gente não pode brincar, ignorar, pensar, Deus não está nem aí, podemos fazer de qualquer jeito, que está valendo. Eu venho aqui na igreja só bater um cartão, pronto, bati o ponto. Está tudo certo, vou seguir minha vida e não tem problema. Ou ignorar o próximo, pensar que aquele irmão que Deus te deu, lembra, foi Deus que o elegeu e colocou dentro da igreja, é dever nosso aprender a amar uns aos outros. Talvez você não goste do estilo do outro, mas Deus o chamou e agora, o que a gente vai fazer, né? Tem que aprender a amar a pessoa. Faz parte da vida cristã. Então não podemos brincar com isso. Ignorar o outro, muitas vezes fazer mal ao outro, só porque queremos usufruir da nossa liberdade de forma indevida. Na última pregação, uma das frases que a gente viu era que a liberdade cristã envolve limitar-se por amor ao outro. Então isso é uma verdade que a gente tem que aprender para podermos viver em comunidade de uma forma que adora verdadeiramente a Deus. Amém? Amém. Foram palavras difíceis, né? Esse é um texto que realmente é difícil de encarar, mas é a palavra de Deus e deve servir para nós também. Amém. Vamos orar. Senhor amado Deus, aqui nós estamos reunidos, adoramos o Teu nome santo e nos deparamos diante da Tua palavra. O meu desejo e anseio é que os irmãos possam ter sido edificados mediante a pregação. Foram palavras duras, Senhor, e muitas vezes desafiadoras para nós. Que o Senhor nos ajude a não seguir o exemplo de Israel ou os erros dos irmãos de Corinto, que se entregaram aos prazeres próprios, em vez de buscar compreender a Tua vontade.
que possamos ser crentes espirituais de fato, ou seja, maduros na nossa fé, que tem as nossas afeições e alegrias pautadas naquilo que te agrada. Que nós não sejamos encontrados dentro de uma maioria que não te agrada e que contra a destruição, por forçar um caminho errado mediante uma fé equivocada. Que o Senhor nos dê uma real santidade. Que aqueles que ainda não meditaram a respeito da sua salvação, da entrega a Ti, possam ser convidados, instruídos por Ti a entregar a vida a Ti neste momento, Senhor. Que o Senhor venha ao coração deles e os transforme e mostre que a real liberdade não consiste nos prazeres que o mundo pode oferecer, mas na confiança de um Deus que cuida e que nos sustenta apesar de toda a adversidade. Então, se conosco, Senhor, nos visita, nos edifica, nos dá essa força e essa confiança, para que nos alegremos em Ti e sigamos firmes em Teus passos e em Teus ensinos. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.